Fala, mitos, seja bem-vindo aqui ao canal do Cartoleiro Profissional. Hoje vou estar trazendo dicas aqui para a sexta rodada. Então já peço a você, né, galera, se inscreva no canal, galera. Na moral, 70% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, acredita? Então se inscreva, galera, é de graça, não paga nada. Se inscreva, deixe seu like, comente, seja membro do canal e também siga a gente lá no Instagram, né? Aqui foi nosso último time aqui, ó. Eu coloquei o Enzo Dias. Quem tava lá no grupo Telegram sabe que eu falei. Vou colocar o Enzo Dias porque o São Paulo vai precisar vencer. Vai jogar, vai. Enzo Dias é um cara muito, que apoia bastante. E infelizmente o cara se machucou. Como o jogo era só na quinta-feira, no caso ontem, não tinha como saber. Infelizmente, né? Mas ainda assim fizemos 83 pontos, né? O nosso meio de campo foi Lucas, Scarpa e Garro. Se tivesse dado, adivinhasse, né, do Enzo Dias, tinha estado colocado aqui o Lucas Ramon e o Bobadilha, que teria dado certo, né, galera? Mas enfim, bola pra frente. Lembrando que a rodada fecha amanhã já, né, galera? Fecha amanhã às 18h29. Vamos saber a escalação do Vitória e Atlético Mineiro. E todos os jogos vai valer essa rodada, tá? São os 10. Então, já começa a primeira dica de SG, galera. SG para a rodada do Fluminense, na minha opinião, o melhor SG para a rodada. Um time que vem muito bem, bem organizado defensivamente, tá? E principalmente quando joga em casa, tá? Então, o Fluminense é a melhor opção. A gente tem aí mais dois times aí, Palmeiras e Cruzeiro, com boas opções de SG, né? O Palmeiras até um pouco mais. Descansou aí o Piquerez, né? Descansou aí também o Vitor Roque, Maurício. Então, Palmeiras e o Mirassol, apesar de estar fazendo até uns golzinhos, mas não vem com aquele mesmo desempenho do ano passado do brasileiro, né? Então, Palmeiras aí e o Cruzeiro também, né? Porque o Vasco, apesar de ter ganhado do Palmeiras, vamos esperar ainda mais alguns jogos para ver o trabalho do Renato, né? Apesar de ter ganhado do Palmeiras, a gente não pode também dizer que o Vasco de uma hora para outra virou um time que vai fazer gol em todo mundo, né? E eu falo isso, galera, que eu sou vascaíno, né? E o Cruzeiro não tá muito bem, porém, defensivamente, não, apesar da derrota pro Flamengo de 2-0, não vem tomando tantos gols assim, né? Então, assim, por isso que eu vejo a opção. Aí a gente tem o Coritiba, que tá muito organizado, pegou SG contra o Corinthians, tinha pegado, acho que SG contra o Cruzeiro, né? Também, o próprio Cruzeiro. Só que eu tive um detalhe aqui, galera, ó. Jogando em casa, o Curitiba jogou duas partidas, não fez nenhum gol e perdeu os dois jogos. Perdeu pro time misto do São Paulo, perdeu pro Bragantino, mas aí o Bragantino o jogador a mais, né? Aí fora de casa o Curitiba tá bem, né? O Curitiba tá bem. Então assim, contra o Cruzeiro ganhou de 2-1, né? Não, na verdade então só foi um SG fora de casa, então assim. Mas assim, galera, que eu digo assim, é que às vezes o time vai melhor fora do que em casa, ou o inverso, ou vai melhor em casa do que fora. Essa cidade aí, mas assim, o Coritiba tem uma grande chance aí de SG também, tá? E o Flamengo também, eu acredito que o Botafogo vem com muita dificuldade de fazer gol. O Botafogo pegou um time aí muito ruim com o Barcelona, né? Pela Libertadores não conseguiu fazer um gol, fez lá, mas em casa não fez, então vem com muita dificuldade de fazer gol o Botafogo. Então o Flamengo tem uma chance aí também, né? Mas é um clássico. Dito isso, galera, vamos às dicas de goleiro, né? Fábio, boa opção. Rossi para defesa, possível SG, né? Fábio melhor. Carlos Miguel também para defesa e para SG, tá? E a gente tem aí mais dois goleiros aí, na minha opinião, muito bom para a rodada, que é o Pedro Rangel e Matheus Cunha aí. São times que tem jogadores que o Vasco tem o Rojas, tem o David, então tem alguns jogadores do Vasco que gostam de finalizar. Aí no próprio Remo, que é o adversário do Coritiba, tem o Pikachu, tem o Manga, tem alguns jogadores que também gostam de finalizar, o Patrick, né? Então assim, pode ser os dois muito, pode ser exigido. Por enquanto, galera, vou botar o Matheus Cunha aqui, por quê? Cartoletas. Eu ainda estou me prejudicando um pouco, comecei mal nas rodadas que eu fui focar em pontuação, acabou que não deu muito certo, né? E perdi no lugar de ganhar cartoletas, não ganhei. E aí tô pagando agora, mas a gente vai se recuperando, né? Nessa agora eu ganhei 8 cartoletas, foi um bom resultado e a gente vai buscar mais o que é passado 150. Beleza? Laterais, galera, laterais a gente tem o Júnior Capixaba, mito aí. Tem mais de 2 desarmes por jogo, então é um jogo muito difícil, é verdade, contra o São Paulo. São Paulo tá muito bem, inclusive é o líder do campeonato, tá? Mas o Júnior Capixaba é um cara que tem meu respeito, tá? O cara que desarma muito e outra coisa, ele cobra falta e tal. Então vamos
É uma boa dica. Outro cara que é muito bem é o René, tá? O René aí deve pegar o Mendonça, talvez, se a gente for analisar aqui os prováveis. O jogo do Fluminense, né? O Fluminense deve ser o Mendonça que deve jogar por aquele lado ali. Não sei se é isso, se o Mendonça cai por esse lado, né? Mas eu acredito que seja isso. O Mendonça cai justamente por aqui, né? Então assim, o René é uma boa opção, tá? Piquerez também é um cara que tá sendo bem ofensivo nos últimos jogos, né? Com o Palmeiras. Vejo como bom também. Os dois do Cruzeiro, tá? Não sei se joga o Fagner ou o William, tá? Mas aí quem joga pelo lado direito, o outro Vasco. Os laterais em si vai muito bem, né? Porque o Vasco de um lado tem o Paulo Henrique que apoia bastante, né? Que perde muita bola também, apesar de ser rápido. E também do outro lado você tem aí o Andrés Gomes que toda hora vai pro confronto, né? Então assim, fica essa dúvida aí se vai jogar o William ou o Fagner. Por enquanto eu vou botar o Kaique Bruno aqui porque o Kaique Bruno ele tem outro detalhe, né? Ele é um cara que vai para a área nas bolas paradas e finaliza também na bola aérea. Então assim, vou colocar aí por enquanto. E nosso segundo lateral, galera, vai ser o do Palmeiras, tá? Mas vai ser o Kelvin, que eu não gosto dele, mas eu sei que só para se der eu coloco do Fluminense aqui o René, tá? Porque, galera, eu penso em colocar, já vou adiantando, o Vitor Roque. O Vitor Roque custa 21, né? Então, assim, eu não tenho cartoleta. Se você tá com 140 cartoletas, que muitos já estão, já dá para colocar um lateral melhor. O próprio Piquerez, né? O próprio Juninho Capixaba, né? O próprio René, beleza? Nosso zagueiro aqui, na minha opinião, Gustavo Gomes é uma boa opção, tá? James, pra mim, praticamente unanimidade. Dizer isso de zagueiro, né? Unanimidade, mas é um cara que vem desempenhando um bom trabalho no Fluminense, né? Vem repetindo as suas atuações que tinha no Mirassol. E já tem 10 desarmes aí. 10 desarmes em 4 jogos, galera. Tá uma média de 2,5 desarmes por jogo, né? Então, ele tá com a média, tá fazendo aí seus pontinhos. Quando perde o SG, faz 5 pontos. Então, assim, é um cara confiável, né? A gente também tem o Noriega do Grêmio, tá jogando de volante, né? Então isso ajuda bastante porque ele sai daquela posição de zagueiro e vai mais pro confronto quando é volante, né? Então por isso ele consegue mais desarmes. Já tem até gol no campeonato, né? Vai lembrar que pega o Chapecoense que faz gols em casa, vamos supor que perde com o SG, mas também toma muitos gols, né? Tomou 2 do Santos, tomou 3 de Curitiba, né? Tomou 2 agora do São Paulo, tomou gol do Vasco fora. Então assim, o Noriega é uma boa opção, não só para de repente uma bola aérea ali conseguir, né? E nosso segundo zagueiro vai ser o Bruno Fux, tá? Deve precisar de um pouquinho para valorizar. E o Murilo não joga, né? Então vai ser o Bruno Fux. Na minha opinião, são esses aí, tá, galera? Jogo. Alguém do Pedro Henrique, não sei, preferir que o Juninho Capixaba, né? Fosse apostar ali no. Mas claro, questão de cartoletas. Mas o São Paulo está jogando muito bem, então na atual líder, então fico desconfiado desse SG do Bragantino. Em casa foi muito bem, né, galera? Vamos aqui pro meio de campo, galera. Meio de campo. A gente tem o Neymar e a Arrascaeta aí, que pra mim são dois caras que cabem tranquilamente. Se eu tivesse hoje com 150 cartoletas, eu arriscaria, tá? Porque o Neymar vai ser um jogo difícil, né? Contra o Corinthians. Mas ele tá descansado, tá motivado, querendo ir pra seleção. É um jogo difícil? Deve voltar a Ranieri ali. Marcação muito forte ali no meio. Mas ele deve sofrer muita falta. É um cara diferenciado, galera. Não dá pra negar. Fisicamente ele não tá 100%, mas ainda assim é tecnicamente fora da curva, né? E o Arrascaeta também, uma boa opção. Vai ser um clássico também, né? Clássico é complicado, né? Mas o cara é mito, né? Ele jogou bem no contra o Cruzeiro. Aí a gente tem aqui o Arias, o Andrés Pereira, também muito boa opção para rodar. Da Arias que a gente já conhece desde o Fluminense, é um cara que tem muita média básica, né? Principalmente esses jogos aí que é rápido, você vê no fim do jogo muitas vezes ele marcando o Andrés Gomes descendo para ajudar na marcação. Então, se ele for titular, deve ser a mesma situação contra o Mirassol, né? O Mirassol tem jogadores ali que o Alisson, o Negueba, jogadores que voltam, que atacam bastante. E a gente tem o Andrés Pereira, na minha opinião, uma baita opção. O Vasco é um dos times que mais cede para mim, se a gente for analisar aqui, ó, no escala 10.
Ó, média de pontuação dos últimos 3 jogos, de acordo com o Mando, o Vasco é o segundo time que mais cede para meia. O Corinthians é o primeiro, só que o Santos já não conquista tanto, né? Não conquista tanto. Teve só aqui essa do Neymar e Barreal aqui, mas o Corinthians é um time que cede, tá? O Grêmio também cede um pouco, bom para Chapecoense aí, deu um Botafogo ali que conquistou no meio, o Flamengo. E aqui ó, a gente tem o Atlético Paranaense, né? Cidade é um pouco preocupante, né? Mas o Lucha Costa tá numa fase muito boa. Eu já vou colocar ele aqui porque o cara tá com uma média de 9, né? Então tem que colocar ele, mesmo sendo um jogo difícil ali. Então, pra mim são esses dois meios aí que tem que ter no seu time, tá? Quem tem realmente a cartoleta dá pra arriscar no Arrascaeta ou no Neymar. Como eu não tenho, eu vou apostar aí no Alan Patrick, tá? Jogo difícil contra o Bahia, mas Alan Patrick é cobrador de pênalti, cobrador de falta, de repente aí ele pode aí fazer uma boa pontuação, né, galera? Não confio muito em jogador que não tem muita média baixa, certo? Ele e o Maurício seria uma boa opção também, Maurício, porque a Chape não, o Mirassol tomou gol de Aleph Manga, jogadores que jogam ali pelos lados do campo e o Maurício geralmente joga, né? Então, Maurício pode ser uma opção. Gostar dele eu não gosto, pra falar a verdade, mas é um cara que pode. Tem o Josué aí, ó, que fez 12,20, mas é o primeiro jogo aí que ele faz uma boa pontuação, né? Então, galera, por enquanto o meio é isso aí, tá? Esse destaque aí, esse recorte, eu jogo com esses 3 jogadores aqui, mais o Andrés Pereira, porque o Andrés Pereira é um cara que tá com uma média de 8,72, fez 4,40 no último jogo, ou seja, foi uma média básica, sem gol e sem assistência, né? No ataque, galera, como eu falei, Vitor Roque, tanto ele como o Flaco Lopes vejo como boa opção, tá? Porque o Vitor Roque não Flaco Lopes, né? Que é a dupla Flaco Roques. Flaco Roque, na verdade, da dupla, né? Mas o Vitor Roque, porque o Vitor Roque descansou, né? Nesse jogo contra o Vasco, o Flaco Lopes jogou no jogo pesado também, tava chovendo e tal. Então não sei se ele vai jogar o jogo todo, se ele vai começar a titular. Então a gente vai saber de mais informações amanhã, né? O Palmeiras deve treinar. Outro atacante, galera, que é o Carlos Vinícius, tá? Pelo confronto em si, mesmo jogando fora de casa, ele é uma boa opção. A Chapecoense é uma das piores defesas do campeonato, né? Se a gente vai analisar aqui a Chape, ela já tomou 8 gols, junto com o Santos que tomou 8, 10, né? E o Cruzeiro tomou 11, Remo 10, mas a Chape já tomou 8 gols. E desses 8 gols que ele tomou 2 do Santos em casa e tomou mais 3 do Curitiba. 5 desses gols foram em casa, que foram os 2 jogos que jogou, né? Ele só tem 4 jogos, jogou 4, 2 fora e 2 em casa. Em casa tomou 5 gols, né? Então por isso o Carlos Vinícius, né? Eu sei que tomou gol agora do Luciano dentro da área, tomou gol do Caleri, né? Nosso terceiro atacante, galera, pode ser o Flaco Lopes para cercar o Palmeiras, né? Porque às vezes é danado pra você colocar um e imita o outro, né? Na última rodada eu coloquei, na rodada que teve, eu coloquei o Flaco Lopes e não o Vitor Roque, porque também não tinha cartoleta, na verdade era essa também. E aí, quem imitou foi o Vitor Roque, né? Contra o Fluminense, se não me engano, foi isso, né? Nosso terceiro atacante aqui, galera, vai ser o Lucas Ronier, tá? Tá me impressionando esse cara. Ele fez um gol contra o Corinthians, fez mais 9 pontos aqui, ó. Ele só tem um gol aqui e tem 3 assistências, né? Então, assim, tem 9 finalização em 5 jogos, ou seja, tá finalizando quase 2 vezes por jogo. Um cara. E tem um detalhe que é interessante dele, é isso aqui, ó. 14 desarmes, galera, em 5 jogos. Ou seja, ele tem mais desarme que zagueiro lateral. É o cara que mais desarma no campeonato, praticamente. Eu acho que até que né? Se a gente for analisar, eu acho que ele é o cara que mais desarma. Então, assim, é o cara que não depende só do gol e assistência, né? Então, não tá colocando ele aqui no nosso time. E sobrou aqui 11 cartoletas. Não dá para colocar o Abel, que na minha opinião seria um dos melhores treinadores, mas dá para colocar o Zubeldia aqui, tá? Detalhe do nosso time aqui, galera. O capitão vai ser o Vitor Roque, né?
E o nosso reserva de luxo vai ser um cara que tá jogando muito bem, tá finalizando bastante, tá com uma média aqui alta, que é o John Kennedy do Fluminense, né? Temos outras opções, como eu falei, né? O próprio Flaco Lopes, Pedro, Flamengo, né? E tem o Arrascaeta e Neymar. Esses caras aí não tá dando pra mim encaixar no time agora. Até amanhã, a rodada fechar, eu vou tentar ver algumas informações se tiver mudança, né? Porque o Guga tá do Samuel Xavier, eu posso colocar o Guga que é baratinho. E inverter aqui a posição, botar o técnico do Abel. Mas os obreiros estão de boa, tá? Treinador, certo? A minha questão aqui é só mais alguém do Flamengo, porque o Botafogo não vem jogando bem, né? Aí eu sei que o Flamengo também não melhorou assim, mas é um time de qualidade, galera. Né? Tem jogadores ali, tá com um treinador novo, tem jogadores extremamente técnicos que já não precisa provar nada, que é o Arrascaeta e o próprio Pedro, né? Então nosso time aí por enquanto é isso aí, tá sentindo falta realmente de alguém de Palmeiras. E Neymar, assim, que é um jogo muito difícil, mas sabendo da qualidade dele. Fabrício Bruno, nossa reserva aqui. Ixi, aí pegou aqui, né? Eu vou matei o ponto aqui, mesmo perco o SG, mas o cara é bom de desarmes, né? Desarmado, tá jogando de zagueiro. E não tem reserva para goleiro. Sobrou aqui 0,88, não dá nem pra botar mais nenhum goleiro, né? E por enquanto é isso, tá, galera? Confirmar nossa escalação aqui. Galera, mais uma vez, peço a vocês aí que se inscrevam no canal, tá? Siga a gente no Instagram. Até amanhã eu posto o time final. E quem quiser ter a dúvida, pode falar no comentário aí. E também entrar no grupo do Telegram, tem o link aí. E também no Instagram, chama lá no Instagram também, que eu também respondo lá, beleza? Valeu, tamo junto.